E agora, como primeira convidada, eu chamo a doutora Ana Amélia Viana. Tenho certeza que vai ser uma mesa de muito aprendizado. Vamos trazer aqui as nossas perspectivas dentro da nossa área de atuação e depois eu acredito que o debate vai ser muito rico, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com alguns slides que a gente vai conversar rapidamente e depois minhas outras amigas também vão acrescentar aí. Então, nós vamos falar de alguns aspectos do câncer na população negra. Esse é um tema muito extenso. A gente vai tentar resumir aqui os pontos principais. Então, a gente sabe que a classificação racial é uma construção social, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nos censos demográficos, a classificação de raça é autodeclarada. Mas, apesar de não ser uma forma precisa de declarar, essas divisões, essas classificações, elas são muito úteis como forma de descrever padrões de saúde, né, de populações. Quando a gente classifica e agrupa populações, a gente consegue perceber padrões de saúde, também padrões de doença, e isso tem uma utilidade prática na hora de você construir políticas de saúde direcionadas para essas populações, né? A gente sabe que os negros têm uma dificuldade histórica de acesso à saúde, né? E o paciente oncológico, ou seja, o paciente com câncer, ele está inserido também nesse contexto. Então, temos que pensar o paciente oncológico no contexto da saúde da população negra de uma forma geral. Bom, dados a respeito do câncer na população negra. A gente sabe que existe uma relação entre menor status socioeconômico e raça negra. Infelizmente, a gente sabe que essa associação existe, ela está dada, né? Pretos abaixo da linha da pobreza esses dados que eu estou trazendo são dados de um estudo americano, né? Aqui no Brasil a gente tem poucos dados em relação a isso. Então, a maioria dos dados que a gente tem são dados de estudos americanos. Então, pretos abaixo da linha da pobreza eram 21%, e comparado com 9% dos brancos abaixo da linha da pobreza, né? 22% dos negros havia completado 4 anos de ensino médio versus 36% dos brancos, né? E 11% dos negros não tinham cobertura de saúde, enquanto que esse percentual era apenas de 6% para os brancos. Isso a gente está falando de dados americanos, né? Então, essas dificuldades de acesso a trabalho, educação, saúde, renda, moradia, alimentação, tudo isso tem impacto nos agravos de saúde, não só do câncer, mas também de outros agravos à saúde que também influenciam no desfecho câncer. Se você pensar em outras doenças que podem impactar futuramente com uma maior ocorrência de câncer, esses fatores socioeconômicos e demográficos também impactam nessas doenças. Então, não só se aumenta o risco do câncer diretamente, quando você tem essa falta de condição global de cuidar da sua própria saúde, quanto você agrava outras doenças que também podem aumentar a incidência de câncer. Esse estudo é o estudo em que que eu me baseei para poder fazer essa aula, uma estatística de 2019 do órgão responsável por toda a estatística de câncer dos Estados Unidos. Eles apresentam essa estatística anualmente, né, ressaltando novamente que aqui no Brasil a gente não tem uma estatística feita dessa forma. A gente tem o principal órgão que faz estatísticas de câncer no Brasil, que é o INCA, o Ministério da Saúde, tem uma estatística até bem desenhada, mas ela não faz essa diferenciação entre negros e brancos, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem uma estatística específica da população afro-americana, né? Então, esses dados do INCA, dados nossos, como é que eles colocam na estimativa desse ano, né? Esse dado do INCA nosso de 2020. Quais os cânceres mais frequentes na nossa população? Isso geral, né? Não está separado de brancos e negros. Então, o que a gente tem? A gente tem que, para os homens, o tumor mais frequente é o tumor de próstata, seguido do tumor de intestino, depois de pulmão e estômago, enquanto que para as mulheres o tumor mais comum é o tumor de mama, seguido de intestino, colo de útero e depois pulmão. Então, essas estatísticas, elas estão bem parecidas com as estatísticas de outros países desenvolvidos, né? Mostrando que aqui no Brasil a gente está tendendo a seguir um padrão, o mesmo padrão de Estados Unidos, né? E outros países já mais industrializados. Então, se você for colocar por tipo, a gente está seguindo esse padrão, né? Então, se a gente está seguindo mais ou menos esse padrão,
por tipo, a gente pode pensar também, fazer outras inferências com essa estatística americana. Então, o que a gente tem lá? Esse dado aqui é um dado muito importante que faz uma relação. Não se atenho muito aqui à tabela, que ela está pequena, mas assim, na verdade, o que acontece? Eles pegaram todos os pacientes, a incidência de câncer em pacientes brancos, e dividiram, em pacientes negros, e dividiram pelos pacientes brancos. Então, quando você faz essa relação, essa fração, você consegue perceber quantas vezes mais um determinado tipo de câncer é frequente na população negra do que a população branca. Então, é como se fosse uma relação, né? Bota aqui nessa equação, quantidade de pacientes negros dividido por quantidade de pacientes brancos. Então, quando a gente faz essa relação, né, que está aqui representada, o que você vê? Você vê que determinados tipos de câncer são várias vezes mais frequentes na população negra do que na população branca. Então, quais os cânceres no homem negro que são muito mais frequentes no negro do que no branco? Um tipo de sarcoma que a gente chama sarcoma de Kaposi, que é um tipo de tumor que é muito frequente em pacientes que têm HIV, né? Então, o sarcoma de Kaposi é 3,7 vezes, ou seja, quase 400 vezes mais frequente em negros do que em brancos. E por que essa frequência é tão maior? Porque nos Estados Unidos a quantidade de negros com HIV é muito maior do que a quantidade de brancos. Então, isso acaba se refletindo também na estatística desse tipo de câncer, que é o sarcoma de Kaposi. Então, é muito mais frequente em negros do que em brancos. O mieloma múltiplo também é muito mais frequente em negros do que em brancos. O câncer de estômago também é 81%, um homem tem 81% a mais chance de ter câncer de estômago do que um homem negro do que um homem branco. Câncer de próstata também, como a gente já sabe, né? 76% mais em negros do que em brancos, e o câncer de intestino também, 24% mais. Então, tem outros aqui, mas destacando os principais, a gente percebe que para esses tipos de tumor, eles são muito mais frequentes em negros do que em brancos. Depois a gente pode discutir exatamente por que cada um, né, apresenta esse impacto, né, como a gente falou do sarcoma de Kaposi, que é por conta do HIV, o de estômago muito provavelmente é por conta de outro vírus, que é o H. pylori, que também é muito mais frequente em pacientes negros, em homens negros, homens e mulheres negras. Para as mulheres, é a mesma relação. O sarcoma de Kaposi é bem mais frequente na mulher negra, o mieloma múltiplo também, o câncer de estômago também, o câncer de colo de útero é 30% mais frequente em mulheres negras e o câncer de intestino 19% mais frequente em mulheres negras, né? Então, assim, a gente perceber que existe essa diferença no comportamento de determinadas doenças de uma raça para outra, isso é importante no sentido de que a gente estando atento a isso, a gente consegue prestar um cuidado mais direcionado. Então, a importância desses estudos e dessa análise é alertar a gente para um cuidado específico que temos que ter com a nossa população. E em relação à mortalidade, a gente viu aquela outra tabela, a tabela de incidência, mostrava quantas vezes mais aquele câncer acometia o indivíduo. Essa tabela é uma tabela de mortalidade, ou seja, o indivíduo tem o câncer, significa que esse câncer se comporta da mesma forma na população negra e na população branca. Quem é que tem maior chance de morrer daquele determinado câncer? É um negro ou é um branco? Então, o que a gente vê aqui na tabela? Que homens negros têm 2,5 vezes mais chance de morrer de câncer de estômago do que os homens brancos. Ou seja, na população negra, o câncer de estômago ele não só acontece mais, mas ele mata mais também. Da mesma forma, para o câncer de próstata, para o mieloma múltiplo, para o câncer de intestino. Ou seja, existe uma diferença não só na incidência, mas também na mortalidade. Em mulheres, também o mesmo panorama. Mieloma múltiplo, 2,3 vezes mais, câncer de estômago, colo de útero, 98% mais chance de morrer, corpo de útero, né, que é endométrio, colo de útero, 75% mais chance de morrer, e o câncer de intestino, 34% a mais de chance de morrer dessas doenças, ou seja, não é um impacto apenas na incidência, mas é um impacto na mortalidade. Bom, e quando é que o que explica isso? Um dos motivos que explica essa maior mortalidade na população negra é porque, na população negra, a quantidade de pacientes diagnosticados em fases mais tardias da doença é maior. Então, quando se faz o diagnóstico, normalmente o paciente não está mais naquele estágio inicial, que é o estágio clínico 1,
ou 2, que a gente chama, né? Ou doença localizada, que é importante porque quando você faz o diagnóstico nessa fase, a cura é mais fácil. Então, se você olhar aqui nesses gráficos, é o mesmo raciocínio para todos os gráficos, aqui eu vou pegar só um para a gente entender, câncer de mama, né? Que é câncer de mama. Câncer de mama. População negra está em vermelho, população branca está em cinza. Então, aqui, olha a quantidade de pessoas, de mulheres diagnosticadas com câncer de mama fase inicial. Se você olhar a barrinha aqui, a quantidade de mulheres brancas que é diagnosticada no estágio inicial é de 64%, enquanto que a quantidade de mulheres negras diagnosticadas no estágio inicial é de 54%. Ou seja, se a grande maioria das mulheres brancas é diagnosticada logo, é óbvio que ela vai morrer menos, enquanto que o raciocínio inverso também. Aí aqui você vê um estágio um pouquinho mais avançado, aí é que as mulheres negras passam na frente, ou seja, doença regional, que a gente chama que é quando você já tem metástases ali ao redor do tumor. E aqui é quando você já tem metástases à distância. Novamente, a mulher negra, ela, essa barrinha aqui, né, se destaca, sobe um pouco mais. E você vai fazer a mesma análise para praticamente todos os tipos de câncer. Então, a gente precisa entender que a população negra está sendo diagnosticada mais tarde, né? Mais tardiamente, né? E isso está impactando no que a gente chama de sobrevida, né? Por que sobrevida em 5 anos? Sobrevida em 5 anos é quantidade de pacientes que está vivo após 5 anos desde o diagnóstico. Então, você teve o diagnóstico, dali a 5 anos, qual é a porcentagem de pessoas que estará viva? Então, isso é que é sobrevida em 5 anos. Então, a sobrevida em 5 anos da população branca é cerca de 67%, enquanto que a sobrevida em 5 anos da população negra é de 62%, ou seja, a população negra vive menos depois do diagnóstico. Agora, apesar de a gente ainda ter essa diferença já foi bem maior, diga-se de passagem. Nos Estados Unidos, que é de onde esse dado vem, a pesquisa mostra que na década de 60, a sobrevida da população negra em 5 anos da população negra era 30%, ou seja, a gente melhorou, né? Mas ainda existe uma diferença, né? E quando você tenta corrigir essas diferenças, né? Existem vários estudos, não vou me ater aqui na metodologia, mas existem vários estudos que mostram que quando você corrige essas diferenças de acesso, por exemplo, se a população negra tivesse condição de chegar ao sistema de tratamento e fazer seu diagnóstico de maneira precoce, essa diferença no resultado, ela praticamente some. É óbvio que para alguns tipos de câncer ainda existe uma diferença, ainda assim a população negra ela sofre mais e morre mais, mas são só alguns tipos que realmente estão relacionados com a raça, onde você não tem assim um impacto de fatores sociais que estão ali influenciando naquele pior desfecho, naquele pior resultado. Então, quando você tira esses fatores sociais e promove um acesso igualitário, essa diferença de mortalidade ela tende a diminuir, né? Um dos exemplos que a gente dá disso é o próprio diabetes, né? O diabetes é uma doença que acomete a população negra mais do que a população branca, né? O índice de diabetes entre os negros é maior. E aí, quando você vai ver os trabalhos, tem uma relação direta entre o controle ruim do diabetes e o pior resultado do tratamento do câncer. Então, se você sabe que essa condição de diabetes impacta negativamente no controle do câncer e a população negra tem mais diabetes, você tem que ainda prestar mais atenção no diabetes, porque você sabe que o diabetes vai acabar fazendo com que aquela população tenha um desfecho pior. Então, é uma coisa que a gente também tem que estar muito atento, né? Outro fator de risco que faz com que o desfecho na população negra seja pior, principalmente nos homens negros, é o tabagismo, né? Lembrando que a gente fala muito de câncer de pulmão, mas o cigarro está associado com várias doenças, né? Pelo menos 12 tumores, cavidade oral, laringe, pulmão, esôfago, pâncreas, colo de útero, enfim, todos esses tumores aqui. Mas quando a gente fala especificamente em relação a câncer de pulmão, a gente vê aqui nessa barra que o homem negro, ele fuma mais do que o homem branco, fuma mais, é a que mais fuma, na verdade, né? Nos Estados Unidos é o homem negro.
A mulher negra e a mulher branca são mais ou menos equiparadas, né? Algumas faixas etárias da mulher negra se sobressaem, mas são curvas mais sobrepostas. Agora, o homem negro, ele fuma mais do que o homem branco. Então, é óbvio que isso vai impactar negativamente, né, na taxa de câncer. Da mesma forma, a obesidade. A gente sabe que a obesidade está relacionada com todos esses tipos de cânceres aqui, né? Endométrio, esôfago, pâncreas, fígado, tudo, mama depois da menopausa. Então, tudo isso aqui é influenciado pela obesidade. E a mulher negra, ela tem um índice de obesidade que está muito acima da população branca. Então, é óbvio que isso aqui vai interferir também nesses tumores. Fora questões relacionadas com sedentarismo e malnutrição, né? Essa falta de acesso a uma alimentação de mais qualidade e um plano de exercícios físicos mais regular, isso está associado também com condições sociais menos favoráveis, né? A menor renda. Então, a gente sabe que esse fator, sedentarismo e malnutrição, hoje em dia está cada vez mais associado com a maior incidência de vários tumores. Então, se a gente pensar que a população negra nesse aspecto é vulnerável, é óbvio que isso também vai ter impacto no desfecho câncer. E fatores de risco infecciosos, né? Alguns agentes infecciosos que a gente já tinha comentado aqui. Por exemplo, o HPV, que é um vírus que está relacionado com o câncer de colo de útero, né? Mais de 90%, quase 100% das mulheres que têm câncer de colo de útero têm HPV. A gente sabe que a taxa de infecção por HPV nas mulheres negras é maior do que nas mulheres brancas, né? Principalmente os subtipos mais graves, que é o 16 e o 18. Então, isso também impacta negativamente na quantidade de mulheres negras que têm câncer de colo de útero. HIV, como a gente já falou, o HIV é 7 vezes mais prevalente na população negra nos Estados Unidos. Então, cânceres como o linfoma não Hodgkin de alto grau, que é um tipo de câncer que está relacionado com o HIV, o câncer de colo de uterino e também o sarcoma de Kaposi, eles acabam sendo mais frequentes na população negra. O H. pylori também é outro agente infeccioso que está relacionado com o câncer de estômago, né? É muito popular, quando você faz endoscopia, sempre faz lá biópsia para o H. pylori, porque o H. pylori é uma bactéria que, quando ela está presente no estômago, ela tem uma grande relação com o câncer gástrico. E a prevalência de H. pylori na população negra é 52% versus 21%. Né? Então, a população negra acaba tendo mais H. pylori, portanto, acaba tendo mais câncer de estômago. E vários estudos mostram que o H. pylori ele tem uma relação muito grande com condições sanitárias ruins e alta densidade populacional. Né? Ele pessoas que vivem em ambientes muito povoados, casas com poucos cômodos, que moram muito, muito próximos, né? Tem uma taxa de transmissão, junto com condições sanitárias ruins, fazem com que, nessas áreas de alta densidade populacional, a taxa de infecção pelo H. pylori seja maior. E isso acaba impactando também a incidência de câncer gástrico, né? O câncer de próstata, eu estou trazendo aqui, né, para a gente falar só um pouquinho mais de detalhe, porque a gente, né, aproveitando essa questão aí do Novembro Azul, é o tumor mais comum em negros, né? E representa 30% do total de tumores masculinos, né? É o câncer mais frequente em homens, né? Não é o que é mais difícil de tratar, nem o que mais mata, mas é o mais frequente, né? É a segunda causa de morte em negros, né? Porque como ele é muito frequente, acaba que muita gente tem, né? Nos negros, o prognóstico é pior, significa o quê? Que se você tem um câncer de próstata na população negra, provavelmente ele vai ter um pior desfecho do que na população branca, ele vai ser um pouquinho mais grave, e fatores que podem estar relacionados com isso são obesidade e tabagismo, né? Apesar dessa grande incidência de câncer de próstata nos trabalhos, nos estudos, nas pesquisas científicas, a gente percebe que existe uma representação baixa de homens negros, muito também porque a população negra não tem, às vezes, acesso a essas pesquisas, a esses trabalhos, não é recrutada para esses trabalhos científicos, às vezes fora daqui, que acontece fora daqui do Brasil. Então você tem uma baixa representação da população negra nos trabalhos, nas pesquisas científicas. Isso é ruim para a gente, porque a gente acaba consumindo e sendo tratado com drogas que a gente não sabe exatamente se seriam as melhores para a nossa população. Então, a gente também tem que batalhar do ponto de vista científico para que mais pacientes negros estejam incluídos nos estudos, né?
E se você for ver, por exemplo, radioterapia, que é o tratamento que é mais utilizado assim no câncer de próstata, é, a taxa de homens negros que recebem esse tratamento é bem menor do que a de homens brancos, refletindo também questões de falta de acesso, né? Gente, aqui só mais um pouquinho. Câncer de intestino, também a gente está vendo, a gente vê que a mortalidade por câncer de intestino nos homens negros é maior do que dos homens brancos, né? Muito também por falta de diagnóstico precoce, acesso à colonoscopia. Câncer de mama é o tumor mais diagnosticado também, mulheres negras também, porque é um tumor muito frequente, né? Tem uma peculiaridade no câncer de mama em mulheres negras, que ele é 2 vezes mais, as mulheres negras têm 2 vezes mais chance de ter um tipo de câncer de mama, que é o câncer de mama triplo negativo, que é um tipo mais agressivo, e também tem uma chance maior de ter câncer de mama em uma idade mais cedo, abaixo dos 45 anos. Então, para as mulheres negras, acaba que o cuidado, a atenção com as suas mamas, ela tem que acontecer ainda mais cedo, porque a gente tem uma chance maior de ter câncer de mama abaixo dos 45 e tem um percentual maior desse tipo também, que é o triplo negativo, que é um tipo um pouquinho mais difícil de tratar, né? Assim como o carcinoma de mama inflamatório, que é mais comum nas mulheres negras e também tem um tratamento um pouco mais difícil, né? Fora todas as questões de acesso, né? A gente sabe que as mulheres negras têm menos acesso à mamografia, a exames e a consultas com mastologistas, às vezes na rede pública, são mais difíceis de marcar, né? Isso, então, às vezes, também impacta. Então, no final das contas, a mortalidade por câncer de mama em negras é 40% maior do que nas mulheres brancas. E aqui eu trouxe esse estudo. Esse estudo, na verdade, foi um estudo que saiu, é um estudo que saiu agora em 2019, é o estudo mais recente que a gente tem falando sobre isso. Além dessa questão do recorte racial, eu trouxe esse estudo aqui também para a gente discutir, que é um estudo que fala a respeito do risco de câncer de mama na população trans, recebendo tratamento hormonal. É um estudo holandês, que saiu numa revista de grande impacto no ano passado, e foi um dos primeiros estudos assim, que mostrou de maneira mais clara qual é o impacto do tratamento hormonal no risco de câncer de mama na população trans. Então, esse estudo foi um estudo que recrutou 2.260 mulheres trans e 1.229 homens trans que usaram tratamento hormonal para afirmação de gênero, né? Nas mulheres trans, o que foi observado? O tempo médio de uso de hormônio foi 18 anos, né? Entre 7 e 37 anos, mas a média dessas mais de 2.000 mulheres trans que usaram hormônio foi de 18 anos. Nessa população de 2.000 mulheres, a gente teve 15 casos de câncer de mama, certo? E quando você compara esse número de casos com a estimativa do que era esperado para um mesmo número de homens cis, o risco de câncer de mama nessa população aumentou em cerca de 46 vezes. Ou seja, se você comparar um homem cis com uma mulher trans que usou hormônio para afirmação de gênero, o risco dessa mulher trans, por esse uso de hormônio, ele é aumentado, cerca de 46 vezes mais aumentado. Mas, quando você compara esse risco com o risco das mulheres cis, é óbvio que ainda é um risco baixo, entende? Assim, se você comparar com o do homem cis, o risco aumentou. Se você comparar com o da mulher cis, o risco da mulher cis de ter câncer de mama ainda é maior. Mas esse estudo foi um dos primeiros estudos que mostrou que se o homem usa hormônios para afirmação de gênero, ou seja, nessa população, há um risco maior de desenvolver o câncer de mama. E por isso, por conta desse estudo, atualmente, a gente indica o rastreamento também para essa população de mulheres trans. Ou seja, é indicado que pelo menos uma vez por ano ela vá, né, ao ginecologista, não precisa ir direto no mastologista, e faça uma avaliação, um exame físico, um ultrassom, se houver necessidade, a depender da idade, uma mamografia, né, a depender do tamanho das mamas e tal, para poder fazer essa avaliação. Então, é isso que ficou posto nesse estudo. E para os homens trans?
para os homens trans, esses 1.300 praticamente homens trans que estavam no estudo, eles usaram hormônio também, né, à base de testosterona. O tempo médio de uso de hormônio foi cerca de 15 anos, e nesse grupo houve 4 casos de câncer de mama, né. Aí, o interessante foi que aconteceu justamente o contrário. Nessa população, se esperava um número de casos maior, e houve um número de casos menor. Então, significa o quê? Que quando você compara com o risco de uma mulher cis, o fato de ter usado esse período de testosterona protegeu esse homem trans. Ele teve menos câncer de mama do que uma mulher cis deveria ter nesse período. Então, isso é bom, né? Isso foi mostra que não é arriscado ele usar essa testosterona, mas se a gente pensar que, mesmo fazendo o uso da testosterona, esse risco na mulher ainda é muito alto, na mulher cis ainda é muito alto, a gente mantém a indicação de uma consulta periódica, né, com o ginecologista, fazer o acompanhamento, até porque não existe só a questão do câncer de mama, existem outras patologias que precisam ser avaliadas pelo ginecologista. Então, periodicamente, esse homem trans, mesmo fazendo uso, fazendo a transição dele de gênero, ele precisa, periodicamente, fazer uma consulta aí com o ginecologista, com o clínico, visando essas patologias que são frequentes na mulher cis. Né? Eu vou adiantar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Então, como conclusões, a gente percebe o quê? Que a incidência de câncer na população negra ao longo dos anos, ela está diminuindo, né? Não é mais tão crítico, tão diferente da população branca como era há um tempo atrás, né? Tanto a incidência quanto a mortalidade, mas a gente ainda tem um caminho aí pela frente, né, a percorrer, que essas taxas caiam, né, continuem caindo, mas que se igualem, né, da população negra com a população branca, e isso tentando fazer o controle desses fatores que a gente sabe que impactam negativamente na mortalidade, e que não estão relacionados necessariamente com a raça, e sim com uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a foto de uma cartilha, essa é uma cartilha americana, né, uma cartilha que eles distribuem justamente, que incentiva que seja lida pela população americana, os afro-americanos, que trazem todos esses dados que eu coloquei aqui de forma detalhada, de uma forma fácil de entender, né, para que, com informação de qualidade, eles consigam se prevenir, né? Porque essa é a verdadeira prevenção. É você saber os seus fatores de risco, saber o que você pode fazer para diminuir esse risco e agir de forma proativa para que a gente consiga diminuir esses impactos, né? Então, muitas ONGs, né, se envolvem nisso. E aqui eu coloquei, aqui é um registro do site do INCA. No site do INCA a gente tem também alguns informativos não organizados assim pela questão de raça, não tem tanto esse recorte, mas é um material informativo também que pode ser acessado, então a gente tem que estimular a população a cada vez mais ter acesso à informação, conhecimento para essa prevenção, né? Aqui tem o site do Oncoguia, uma ONG brasileira que tem também material de qualidade, assim, o site é muito organizado e que a população, de uma forma geral, encontra muita informação ali que é boa, que é confiável. É um site também onde vários médicos colaboram, então é interessante que a gente divulgue esses sites de confiança para que a população se informe. Então, concluindo, gostaria de falar desse princípio que eu acho que cabe muito aqui nessa situação, que é o princípio da igualdade, né, que pressupõe que pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Então, promover tratamento específico, diferenciado para populações em vulnerabilidade, como pretos, pobres, população trans, facilitar o acesso dessas populações aos serviços de saúde, é nada mais do que tentar diminuir essas desigualdades e praticar a equidade. Então, que toda a informação que a gente consegue, todo conhecimento que a gente tem em relação a como
o câncer se desenvolve em determinada população, seja usado em benefício de fazer com que aquela população consiga mudar essa história e ser tratada com justiça, igualdade e isonomia. Obrigada. Então, olá a todas as pessoas presentes, agradecer, Ana, por essa apresentação incrível. Quando eu crescer, eu vou saber usar slide igual você, assim, bem bonitinho. É muito chocante, porque muitas coisas do que você falou vêm de encontro com a AIDS também, né, que é o tema que eu vou falar aqui. E trouxe alguns dados também escritos, porque não consegui fazer slide, mas é importante, antes de eu começar a falar, explicar um pouco qual é a diferença entre HIV e AIDS, porque quando a gente fala de raça, né, essa diferença é muito importante, né, do HIV como vírus, né, pessoa vivendo com HIV, e este HIV pode vir a se desenvolver a AIDS, que é esse processo de adoecimento já, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Geralmente, quando a gente fala, grosso modo, assim, de AIDS, das epidemias de AIDS, a gente não faz essa diferenciação, mas quando a gente fala especificamente da população preta, essa diferenciação é importante porque no boletim epidemiológico, quando a gente olha os dados nacionais, a gente vê que HIV é predominante na população branca, jovem, de centros urbanos, gays, e aí existe toda uma discussão do quanto é essa população que acessa os centros de testagem, que conseguem ter informação sobre a importância da testagem, que estão se testando mais, que descobrem o HIV mais cedo e conseguem acessar o tratamento. E aí, quando a gente olha para a população preta, o que a gente vai ver é um número muito maior de AIDS, né? E aí, vários atravessamentos, né? Dificuldade de acessar teste, de descobrir a doença já em estágios muito avançados, de ter dificuldade de acessar o tratamento, entendendo que esse tratamento não é só o remédio, né? Tem toda a questão da alimentação, moradia, classe, né? De um modo geral, que a população preta também vai estar sendo mais afetada. Ano passado foi divulgado nas mídias, né, de massa a notícia de que o Brasil havia diminuído os números de AIDS incrivelmente e que a epidemia de AIDS estava se resolvendo no Brasil, porque agora as pessoas vivendo com HIV tinham uma melhor qualidade de vida. E foi um dado muito comemorado, né, no fechamento do Dezembro Vermelho ano passado. Mas quando a gente vai destrinchar, né, olhar de perto que uma queda de ansiedade na banca, um aumento de insuficiências na população inteira. E Lili, 100% a gente começa a consumir dados de HIV/AIDS agora. Oi. se você puder Travou? voltar um pouco a fala, porque travou quando você fala Voltar sobre... onde? Quando você fala sobre quando a gente já vai abrir, de destrinchar esses dados... Ah, entendi. Como é que eu sei quando trava aqui? Porque pra mim não estava travando. Não tem como, né? Ah, tá. No bate-papo, o Renato vai estar, às vezes se você estiver no celular, vai ser mais difícil ver, mas no bate-papo vai estar sempre sinalizando até o tempo e tudo, às vezes. Ah, tá bom. Tá. A gente saiu na mídia, né, esse dado de que o Brasil havia diminuído o índice de AIDS,
e que isso era motivo a ser comemorado, mas quando a gente olha mais de perto, quando a gente destrincha esse dado e olha nas populações especificamente, a gente observa que houve uma queda de 20% do índice de AIDS na população branca e um aumento de 37,7% na população preta, com um aumento de 100% de AIDS na população indígena, que é uma população que agora assim, uns 2, 3 anos para cá, que começa a ser produzido de forma mais sistemática os dados de AIDS na população indígena. Historicamente, no Brasil, a AIDS ela é predominante em mulheres pretas. Hoje, os índices de dados de mulheres, de um modo geral, 58% são em mulheres pretas. E aí, né, pensando a construção de dados no nosso país, a gente já se esbarra também em uma grande dificuldade que é a população trans, né? Até 2015, 2014, mulheres trans e travestis eram colocadas dentro da categoria homem. Com o movimento trans organizado, conseguiu-se criar uma categoria específica para mulheres trans e travestis. Então, hoje a gente já tem dados de HIV/AIDS das mulheres trans, mas a gente não tem esse dado dos homens trans. Os homens trans ainda são colocados dentro da categoria mulher. Então, quando a gente olha lá o boletim epidemiológico e olha a quantidade de mulheres vivendo com HIV ou AIDS, é importante a gente lembrar que dentro dessa categoria também estão os homens trans. Então, já é por si uma categoria bem complicada analiticamente. Isso é muito grave porque não se consegue produzir políticas públicas de prevenção e tratamento específico para homens trans, né, no quesito HIV/AIDS, porque se não tem o dado, né, como se para as políticas públicas não existisse essa população. E a gente sabe que os homens trans têm diversas especificidades, inclusive dentro do tratamento, né, com a interação antirretroviral e hormônio, que não estão conseguindo ser olhado com a responsabilidade, com o cuidado que precisaria. Mas, enfim, né, feito esse parênteses, a gente tem um número grande de mulheres pretas vivendo com AIDS no Brasil, né? E aí eu sempre vou pontuar a diferença entre HIV e AIDS, porque não é HIV, né? A população preta, ela tem um número grande de AIDS, de adoecimento, né? Até 2018, eu não consegui olhar o dado mais recente, mas até 2018, a cada 5 óbitos de mulheres por causa básica AIDS, 4 eram mulheres negras. Então, a gente tem morrido muito mais, né? E isso, óbvio, vai desembocar no meu objeto de pesquisa atualmente, que são as crianças nascidas com HIV/AIDS. E pensando o próprio tema dessa mesa, né, de futuro preto, acho que quando a gente olha para as crianças nascidas com HIV/AIDS no Brasil hoje, é muito triste discutir futuro. Porque no mundo, de um modo geral, crianças vivendo com HIV não têm acesso ao tratamento, seja por acesso mesmo, por dificuldade de acessar os serviços de saúde, os equipamentos de saúde e tudo que uma criança vivendo com HIV, uma criança de modo geral precisaria ter, mas a gente não tem atualizações de tratamento pediátrico para HIV, né? A gente ainda usa formulações muito tóxicas. E aí, enfim, né, tem várias explicações, vai da própria processo de produção de medicamento mesmo, que para medicamento pediátrico leva um pouco mais de tempo, e a AIDS, ela, embora esteja aí, né, na vivência há muito tempo, como doença ela é recente. Mas o fato é que não existe uma pressão política efetiva para que se haja uma
atualização dessas formulações pediátricas. Não sei se eu estou me perdendo um pouco. No Brasil, a gente, de novo, né, quando olha os dados de uma forma geral, parece que a questão da transmissão vertical do HIV, que é como a gente chama essa forma de transmissão das crianças, seja na gestação, seja na hora da amamentação, quando a gente olha de um modo geral, parece que o Brasil está resolvendo, né, essa questão das crianças nascidas com HIV, porque o número é baixo para um país do nosso tamanho. Mas quando a gente olha para as regiões especificamente, a gente vai ver que enquanto o Sudeste e Centro-Oeste tem diminuído o índice de crianças nascidas com HIV, a cidade de São Paulo, por exemplo, recebeu recentemente o selo de erradicação da transmissão vertical. A gente tem regiões como o Norte e Nordeste, que apresentaram aumento de 89% das crianças nascidas com HIV, 87%, respectivamente. Aqui, no Rio Grande do Norte, onde eu estou agora, a gente teve um aumento de 81% dos casos de AIDS em crianças menores de 5 anos. Né? E aí, por que eu comecei essa fala pontuando bem a diferença entre HIV e AIDS? Porque o HIV hoje, né, se a gente ignora aí racismo institucional, machismo institucional, o HIV ele é uma doença inteiramente tratável. A gente tem como impedir que crianças nasçam com HIV com o manejo técnico e a tecnologia que a gente tem disponível. Né? A gente já está há algum tempo comemorando o estudo do I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível, quando uma pessoa em tratamento de HIV atinge o índice de carga viral, né, o índice de vírus no corpo tão baixo ao ponto de ser indetectável nos exames, isso quer dizer que ela não transmite o HIV mais. E isso é importante pensando qualidade de vida, estigma, né? E diz também desse avanço do tratamento, do quanto a gente tem conseguido, a gente, enquanto sociedade, desenvolver tecnologias para o cuidado do HIV. Então, por que ainda existe na população preta um número tão grande de AIDS? Se a AIDS é inteiramente controlável e tratável, por que ainda assim a gente tem um dado como esse de 81% do aumento de crianças com AIDS no estado como o Rio Grande do Norte? Bom, eu costumo dizer que é projeto, né? A gente está aí atravessando um genocídio da população preta e indígena, e embora a violência policial seja o maior símbolo desse genocídio, quando a gente olha para os outros fatores, como a saúde, a gente vai ver que os adoecimentos também são usados dentro deste processo de limpeza social mesmo, né? A AIDS é uma dessas. Né, o desmonte do SUS, a falta de acessos, toda a estrutura social no qual a gente está posto, né, dessa herança colonial que a gente segue aí se atravessando, isso vai refletir nos dados de AIDS. Né? Tem um dado importante também, que de 2008 a 2018, a gente teve um aumento de 48% das gestantes diagnosticadas com HIV, e dessas, 87% está na região norte, e o Ministério da Saúde fez uma declaração dizendo que isso se deve ao avanço do pré-natal e ao número de testagem dentro do pré-natal, mas a gente não encontra esse aumento em outras regiões, né? E quando a gente pensa em Norte e Nordeste, são duas regiões que chega menos
acesso às políticas públicas, aos investimentos em saúde de um modo geral, pensando também populações ribeirinhas ali no norte e tal, enquanto geograficamente também isso impacta na forma como a gente discute prevenção. Enfim, acho que eu me perdi um pouco na fala, mas acho que o resumo de tudo é assim. Dezembro Vermelho, eu acho que foi uma das primeiras campanhas que começa nesse modelo, né, no modelo do mês colorido, e para colocar na mídia em pauta as discussões de prevenção, mas elas são construídas com base na universalização dos dados, né, e na homogeneização deles. Então, se a população branca tem acesso à testagem, isso vai impactar no dado, né, de quem é a população que está tendo novos casos, né, de infecção, e aí toda a campanha de prevenção gira em torno dessa população, né, como se o HIV fosse uma questão, que é uma questão geral, todo mundo pode ter HIV, o que de fato é mesmo, mas ora olha-se para o dado de que HIV é concentrado na população branca, sendo que se a gente olha com mais calma para isso, a gente vai ver que a doença ela vai se expressar de formas diferentes a partir de grupos sociais diferentes, com acessos diferentes. Então não dá para as campanhas e para as políticas de prevenção seguir dentro dessa lógica universalizante dos corpos, né? Porque cada grupo vai precisar de estratégias de prevenção, inclusive de estratégias de como a gente leva essa informação de formas diferentes, né? A gente não vai chegar na população indígena da mesma forma que a gente chega na população preta urbana, que não é a mesma forma que a gente chega na população branca, né? Existem vários fatores que precisam ser analisados em torno disso.